reumatológicas afetam milhões de pessoas em todo o país. Entre elas está a artrite e a artrose. E você aí de casa sabe a diferença? Para falar um pouco sobre esse tema, a gente está recebendo o médico reumatologista Paulo Ítalo Martins. Seja bem-vindo ao programa Espaço VIP, doutor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, em relação à diferença de artrite e artrose, né? A artrite que a gente mais lembra é a artrite reumatoide, que é uma doença aí que gosta de acometer pequenas articulações, como mãos, punhos, e um caráter mais inflamatório, aquele paciente que vai ter dor, inchaço das articulações, às vezes pode ficar um pouco quente e vermelho, com febre, perda de peso, sintomas assim mais gerais, como fadiga. E esse quadro, bem característico da artrite reumatoide, mas a artrite a gente também encontra em outras doenças autoimunes, como lúpus, doença de Sjögren, que está bastante em alta aí, porque a gente está vendo que a prevalência dela talvez seja maior do que a gente pensa. Quais são os sintomas, doutor, dessa doença que o senhor acabou de citar? A doença de Sjögren costuma ter um quadro articular junto com uma paciente que queixa de olho seco, boca seca, muita fadiga, indisposição. E aí a gente vai atrás para saber se realmente esse olho seco tem alguma alteração estrutural, se a boca seca tem alguma outra alteração nas glândulas, e aí a gente consegue fechar o diagnóstico. Já a artrose, né, hoje a gente meio que mudou o nome dela, a gente conhece mais como osteoartrite, mas assim, todo mundo conhece ainda como artrose, é mais o desgaste da articulação que vai acontecendo com o tempo, e aí gosta de acometer principalmente quadril, joelhos, mas também pode pegar ombros, as articulações das mãos e coluna. É aquele paciente que vai ter aquela dor assim mais crônica com o passar do tempo, principalmente os pacientes mais idosos que vão se queixar dessas dores. Doutor, além dos pacientes mais idosos, tem alguma idade onde começam a aparecer esses sintomas? A partir de que idade? Pronto. A artrite reumatoide, ela costuma ter o pico de incidência, como a gente fala, né? Os pacientes vão estar por volta dos 50 anos, tanto as mulheres quanto os homens, mas ela é mais frequente nas mulheres. E já a artrose costuma ser perceptível, né? Que na grande maioria das vezes o paciente vai desenvolvendo artrose e não sente nada, até que um dia começa a ter dor mais no joelho ou na coluna. Então são pacientes que, quando tem um diagnóstico, vão estar numa idade mais avançada, e mais depois de 60 anos. Mas algumas condições, o paciente pode ser diagnosticado antes. O paciente com obesidade, com algum trauma associado, pode eventualmente evoluir com artrose aí mais precoce. Doutor, e existe alguma prevenção? Para a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, inflamatória, não tem bem assim uma prevenção. O que a gente orienta é evitar fatores de risco. Tem fatores de risco que a gente não consegue mudar, como sexo feminino, que é mais frequente, a idade, a gente não consegue mudar isso. Mas exposição ambiental, tabagismo é de longe a principal associação ambiental com a artrite reumatoide. Então a gente orienta a evitar obesidade, a gente orienta a perder peso, certo? Da mesma forma, a artrose. A prevenção basicamente seria evitar esses fatores de risco, e para a artrose entra muito a questão do exercício físico, porque se eu não tiver a musculatura fortalecida, eu vou estar sobrecarregando mais as minhas articulações. É mais peso em cima dela, mais sobrecarga mecânica em cima delas, e elas vão desgastando mais rápido. E para finalizar, uma dúvida, no caso da artrite, ela tem algum indicador nos exames de sangue? A pessoa tem como saber com antecedência a predisposição, já que é uma doença autoimune? A gente orienta, né, todo paciente que tem aquela queixas de dores nas articulações, com rigidez matinal, que é aquele sensação de travar os dedos, com sintoma sistêmico, fadiga, febre, procurar o especialista, e aí a gente realiza os exames laboratoriais, às vezes ultrassom com Doppler, que é um ultrassom mais específico, que a gente consegue ver se tem alguma inflamação realmente nas articulações. Porque antigamente a gente usava muita radiografia, mas as alterações dela vão ser mais tardias. Então a gente não quer que chegue com sequela, a gente quer dar o diagnóstico antes. Então é muito ultrassom com esse Doppler, e os exames de sangue com hemograma, provas de inflamação, fator reumatoide, que são alguns autoanticorpos para tentar dar o diagnóstico. É controlável, né, doutor? Totalmente controlável. Era uma doença que até 20, 25 anos atrás, um pouco mais antiga,
era muito difícil de controlar e a gente via muito paciente com sequela, aquele desvio de dedos, aqueles dedos com sequela mesmo. Mas hoje em dia a gente consegue deixar o paciente em remissão, sem sentir dor, sem estar com inflamação, que é o que a gente quer. Doutor, muito obrigada pela Nada. entrevista, ter participado aqui do programa Espaço VIP. O Dr. Ítalo ele faz parte da rede de saúde Best Senior. Se você tem 44 anos ou mais, pode ser o plano ideal para você. E detalhe, sem coparticipação.